No vídeo anterior, nós vimos características a serem investigadas, a serem avaliadas, na possibilidade de identificarmos um transtorno relacionado ao uso de substâncias. Nesse vídeo, nós vamos ver juntos os critérios diagnósticos do DSM-5 para o transtorno por uso de álcool. Eu vou colocar também abaixo do vídeo essa imagem, que são os critérios diagnósticos do DSM para o transtorno por uso de álcool, ok? E eu fui dividindo em slides para a gente olhar para cada um. O critério diagnóstico A para o transtorno por uso de álcool é um padrão problemático de uso de álcool. E como que a gente vai olhar para esse padrão e vai chamar de problemático? Levando a comprometimento ou sofrimento clinicamente significativo. Então, isso é algo importante de estar presente naquele quadro. A pessoa ela se sente comprometida pelo uso de substância, ela sofre em decorrência de consequências do uso daquela substância. Manifestados por dois dos seguintes critérios, pelo menos dois, ou seja, não são muitos, se tiver dois, a gente já pode falar sobre um transtorno. Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha. Eu ia falar 10, mas são 11 diagnósticos. Então, dos 11 diagnósticos, precisa estar presente 2, ok? E o período de tempo é pelo menos 12 meses. A gente olha o último ano. No último ano, pelo menos 2 dos fatores estavam presentes, ok? Vamos guardar essa pergunta, que é o critério diagnóstico A. No último ano, pelo menos 2 desses critérios estão presentes? Então, o primeiro, o álcool, ele é frequentemente consumido em maiores quantidades ou por um período mais longo do que o pretendido, né? A pessoa, ela chega e diz, hoje eu vou beber uma dose. E aí, quando vê, ela bebe bem mais do que ela imaginou que beberia. Existe um desejo persistente ou esforços mal sucedidos no sentido de reduzir ou controlar o uso do álcool. A pessoa fala, eu tenho tentado, mas não tenho conseguido. O que vai em contraste com aquela ideia que no começo muitas pessoas vão falar, quando eu quiser eu paro. Mas a pessoa tenta e não consegue, tenta e não consegue, então ela busca ajuda. Diante desse desejo persistente, só que mal sucedido, de parar ou de controlar, ela busca ajuda. Muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção de álcool, na utilização de álcool ou na recuperação de seus efeitos. A pessoa conta sobre a semana dela e ela conta que ela começa a beber no fim da tarde, vai bebendo até de madrugada, no dia seguinte não consegue acordar de manhã, acorda à tarde, se sente mal. Quando você vê, tem bastante tempo da vida dela em torno da atividade de consumir álcool. Fissura ou um forte desejo ou necessidade de usar álcool. Quando eu vejo que eu não vou conseguir beber naquele dia, eu não consigo pensar em outra coisa, eu só fico pensando, hoje eu não vou beber, mas amanhã eu vou. Amanhã eu vou estar em tal lugar e aí eu vou beber. A pessoa fica com esse forte desejo ou necessidade. 5. Uso recorrente de álcool, resultando no fracasso em desempenhar papéis importantes no trabalho, na escola ou em casa. Aqui a gente está naquele critério das responsabilidades, dos compromissos que a pessoa assumiu. Uso continuado de álcool, apesar de problemas sociais ou interpessoais persistentes ou recorrentes, causados ou exacerbados pelos seus efeitos. Certo? Problemas sociais, nas relações como um todo, problemas interpessoais, na relação que eu tenho com alguma outra pessoa. Persistente é que eu tenho esse problema e continuo tendo. Esse problema persiste. Recorrente é quando acontece uma vez, aí a gente até melhora, a gente se entende, mas aí acontece de novo. Vamos deixar passar, vamos agir como se nada tivesse acontecido, aí acontece de novo. Então, pode ser persistente, que continua, que persiste,
ou recorrente, que acontece com uma certa frequência. Pode ser que o uso do álcool cause, quando eu bebo, eu acabo chegando em casa, falando mole, eu durmo no chão, são problemas causados ou exacerbados, né? A gente estava se desentendendo, eu estava com raiva, eu bebi a minha raiva, eu fiquei de uma forma muito agressiva, e a gente sabe o quanto pessoas colocam a causa da agressividade no álcool, mas não tem nenhum efeito no álcool que faça a pessoa ficar agressiva. O que acontece é que o álcool, ele diminui os inibidores, ele inibe inibidores. Então, a agressividade que a pessoa estava sentindo, ela manifesta de uma forma mais direta. 7. Importantes atividades sociais, profissionais ou recreacionais são abandonadas ou reduzidas em virtude do uso de álcool. Ah, me chamaram para almoçar em tal lugar. Ah, mas não vai ter álcool, então eu não vou. Ah, eu tô com vontade de ir para a praia. Ai, mas minha família vai estar lá, não vou poder beber. Ah, então eu não vou. Né? A pessoa deixa de fazer. Ah, me chamaram para fazer um curso no sábado. Eu adoro esse curso. Ah, mas geralmente na sexta eu bebo, então eu não vou. Né? Importantes atividades sociais, profissionais ou recreacionais são abandonadas ou reduzidas em virtude do uso de álcool. 8. Uso recorrente de álcool em situações nas quais isso representa perigo para a integridade física. Né? Eu trabalho num lugar em que eu uso aparelhos, eu uso máquinas que eu posso me machucar, mas antes de trabalhar eu bebo, porque eu tenho esse padrão de me sentir mais acordado, mais disposto quando eu bebo, mesmo sabendo que beber vai aumentar o risco de um acidente no meu trabalho, por exemplo. 9. O uso de álcool é mantido apesar da consciência de ter um problema físico ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou exacerbado pelo álcool. A gente percebe como essa questão de identificar o problema, querer mudar o padrão de consumo diante do problema, mas não conseguir, é um critério que está sempre voltando em diferentes expressões. 10. Tolerância, né? Lembrando que tem esses dois critérios físicos, farmacológicos, que é a tolerância e a abstinência. Tolerância, definida por qualquer um dos seguintes aspectos: necessidade de quantidades progressivamente maiores de álcool para alcançar a intoxicação ou o efeito desejado, né? A pessoa ela não se sente embriagada. Quando a gente fala intoxicação pelo álcool, é a sensação de estar bêbada. Né? Intoxicar é o termo técnico para se embebedar, ok? Então, a pessoa precisa beber cada vez mais para se sentir embriagada, para se sentir bêbada, ou beber cada vez mais, fala assim, eu gosto de beber para me desinibir. Eu bebi 1 taça de vinho, 5 taças de vinho, agora eu só com 10 taças de vinho eu me desinibo. Então, uma necessidade de quantidades cada vez maiores, ou para se embriagar, ou para ter o efeito que é buscado, efeito acentuadamente menor com o uso continuado da mesma quantidade de álcool. Geralmente eu bebo 3 copos de uísque, só que cada vez mais com 3 copos de uísque eu não sinto quase nada, eu não sinto a mesma coisa. Ok? E 11, a abstinência. A abstinência do álcool pode ter sintomas, tem o seu critério diagnóstico específico, que está no mesmo capítulo, pode ter sintomas físicos muito fortes, né? Um exemplo é que a pessoa ela treme na ausência do álcool. 11. Abstinência manifestada por qualquer um dos seguintes aspectos: síndrome de abstinência característica de álcool, que vai ter os critérios diagnósticos nesse mesmo capítulo. Álcool ou uma substância estreitamente relacionada, como o benzodiazepínico, é consumido para aliviar ou evitar os sintomas da abstinência. Eu vou beber esse copo aqui porque eu não estou aguentando, aí eu bebo, meus sintomas melhoram. Né? Que é aquela ideia de que se a pessoa acorda e já precisa de um copo, pode ter a ver com ela experimentar sintomas de abstinência quando não bebe, ok?
Esses são os critérios diagnósticos do uso de álcool que eu trouxe para a gente exemplificar. No DSM-5 vão ter diferentes critérios diagnósticos para diferentes substâncias, mas geralmente seguindo aquele agrupamento que nós vimos no nosso vídeo anterior, ok?